Bom, pessoal, chegamos num tema muito legal agora, que é a estatística, um tema fortíssimo para o Enem. É forte, na verdade, em todos os vestibulares. E uma notícia boa é que quando cai, as questões são de nível um pouquinho mais tranquilo, tá? Estatística não é um tema difícil, a estatística do ensino médio, claro, né? No superior, quem tá me ouvindo aí que já fez curso superior de estatística sabe que é muito difícil. Mas no ensino médio é super tranquilo e, basicamente, você precisa saber sobre média, moda, mediana e desvios. Eu vou te mostrar aqui nessa primeira aula só as médias, vou te mostrando como é que funciona, você vai perceber que fácil que é. Vem comigo. Ó, primeira média que você aprende é a média aritmética simples. Gente, é a mais besta de todas. Você representa por x barra, ó, dá uma olhadinha aqui no canto, ó, sempre x barra, e basicamente o que você faz, galera, é simplesmente somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você tem. Então soma e divide. No exemplo aqui embaixo, vou ser bem prático nessa hora, e vamos passar rapidinho por ela, porque é muito simples, gente. X barra significa minha média aritmética, eu simplesmente somo todos os elementos, então 2 mais o meu 5, mais o meu 9, mais o meu 4, beleza, somei todo mundo. Agora você divide pela quantidade de elementos, que é 4. São 1, 2, 3, 4, dividir. Perfeito. 2 mais 5 dá 7, 7 mais 9 dá 16, 16 mais 4 deu 20, gente. Então aqui, ó, ficou 20 e eu vou fazer 20 dividido por 4. Gente, 20 dividido por 4 dá 5, quer dizer então que a média, ó, desses elementos é 5. Essa é a minha média aritmética simples. Professor, quando que eu sei que eu uso a média aritmética simples? Basicamente, galera, quando todos os elementos têm o mesmo peso, a mesma relevância. Ó, professor, eu não sei o que é peso, calma. Porque a hora que a gente vai mudar para a média ponderada, você vai perceber que é uma média diferente da aritmética simples, porque na média ponderada os elementos têm peso. Professor, mas e aí? Ter peso, galera, significa ter uma importância maior ou menor que um determinado elemento. Explicando bem simples e perdendo um pouco do rigor matemático, quero te dizer assim, ó, quando você presta, por exemplo, uma prova de vestibular e você percebe que está prestando engenharia e a matemática vale muito mais, por exemplo, do que o português. Nesse caso, galera, é importante você perceber que eu posso colocar peso nas notas, eu posso colocar relevância, ou seja, eu posso dizer para você que uma questão ou uma parte da prova vale muito mais pontos do que outra. Por exemplo, quando eu prestei vestibular, eu prestei Unicamp, na Estadual de Campinas, quando eu prestei a Unicamp, na época, matemática para mim, claro, prestei matemática, era peso 3, ao passo que, por exemplo, história para mim era peso 1, e eu tinha, por exemplo, como português peso 2. O que significa isso? Que a matemática vale por 3, né? A história só vale por 1 e o português vale por 2. Isso significa que você coloca mais valor, né, em alguns elementos sem que você precise fazer mais questões. Então a ideia principal é a seguinte, ó. Toda vez que aparecer uma média ponderada para você, você vai colocar um x barra p na parte de baixo e você vai pegar cada elemento, lembra que aqui antes na aritmética era x1 mais x2, que são os elementos, aqui você coloca x1 vezes p1, ou seja, o elemento vezes seu próprio peso, mais x2 vezes p2, segundo elemento vezes o peso 2, que é o peso dele, até o xnpn, e embaixo é a soma dos pesos e não o número de elementos que você tem, então muda um pouquinho o processo. Quer ver com um exemplo? Porque eu acho que com o exemplo vamos fazer mais claro. Fica olhando aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho as notas nessa tabelinha, 2, 3, 8 e 9, e logo depois do lado tem o peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4 para essas notas. Basicamente o que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai pegar o x barra p, ó, e vai seguir a fórmula lá em cima super tranquilo. Só quando é que eu sei que eu uso a ponderada? Quando ele fala no enunciado que os elementos têm peso, porque isso pode ser dito no enunciado, ou simplesmente, galera, quando você perceber que tem mais do que um elemento com o mesmo valor. Ó, vou te mostrar. O 2, ó, é peso 1, então 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, ah lá, 3 vezes 2, porque o 3, ó, peso 2, a nota 3 vale 2 vezes a nota, a primeira nota, ó, olha que legal, ela vale por 2, ó. Depois disso, o 8, aqui vale peso 3, mais, deixa eu só aumentar minha barrinha um pouquinho, ó, o 9 vezes o 4. Isso aqui tudo na parte de baixo eu tenho que dividir, aqui é mó necessário, galera, tem que dividir pela soma dos pesos, ó, 1, mais 2, mais 3, mais 4, não vai dividir só por 4 não, porque eu tenho 4 elementos não, aí é diferente. Fez isso, ó, vamos ver quanto dá cada pedaço? Ó, aqui vai dar 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 24, aqui vai dar 36. Eu vou somar rapidinho, ó. 24 com 36, gente, vai dar 60. 66, aqui 68. E ficou 68 dividido por 10. Olha lá. Já vou colocar de uma vez aqui no canto, ó. Então ficou 68 dividido por 10. Ah, gente, ficou fácil, né? Então aqui no finalzinho, ó, minha nota final é 6,8, fui aprovado. Se a média fosse 6, estava aprovado, se fosse 5 também, claro. E aí, no final das contas, perceba que a média ponderada, você vai ter peso nos elementos, é só pegar cada elemento, multiplicar pelo peso e dividir pela soma dos pesos sempre, tá? Só vai ter muito exercício na nossa listinha lá no final da aula, vai ter um monte de exercícios, inclusive os super atuais do Enem que eu coloquei na nossa listinha. Beijo enorme pra vocês e vem pra próxima aula que eu vou falar mais um pouquinho aí de estatística. Valeu!